João capítulo 14, verso 6, todos conhecemos, são versos bastante comuns aí, né? Diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Mais uma vez, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nos versos 1 a 5 deste capítulo, Jesus estava dando uma palavra de ânimo e esperança aos discípulos, falando que ele estava indo para o céu preparar um lugar para eles e que um dia voltaria para buscá-los. Então Jesus diz que eles conheciam o caminho. Os discípulos não entendem e Tomé questiona como eles podem saber o caminho. Então Jesus responde: eu sou o caminho. Vocês me conhecem, vocês conhecem o caminho. Jesus é o caminho de acesso ao céu, de acesso ao Pai. É pela fé em Jesus que somos salvos, e foi através da morte na cruz que Jesus possibilitou a mim e a você ter acesso direto a Deus. Jesus também diz que Ele é a verdade e a vida. Verdade porque Ele é real, sempre existiu e sempre existirá. Verdade porque não existe falsidade em Jesus. Vida porque quando cremos em Jesus morremos e ressuscitamos com Ele para uma nova vida, uma vida em Cristo, a verdadeira vida. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu volto lá para o versículo bíblico que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu pego a primeira palavra, a primeira afirmação de Jesus dizendo que Ele é o caminho, Ele está dizendo simplesmente, e você pode crer nisso e pode falar para quem você quiser, não tem como chegar ao céu sem passar por Jesus. Ele é o caminho. E não é simplesmente uma passagem, uma porteira, um outdoor de entrada. Jesus é o caminho por onde você vai percorrer todo o trajeto até chegar na eternidade. E ainda na eternidade, Ele é o Rei de todas as coisas. A palavra do Senhor diz que o Pai sujeitou todas as coisas sob os pés de Jesus. A única coisa que não foi sujeita aos pés de Jesus foi o próprio Pai, né? Mas tudo se inclui debaixo dessa sujeição. Então Jesus, além de ser o caminho, a verdade e a vida, Ele é quem nos reinará eternamente. Jesus é Ele, o Deus Todo-Poderoso a qual nós servimos. Então, se alguém, por misericórdia de pessoas que talvez possa falar: pastor, tem uma pessoa que tem um coração muito bom, ela faz tudo, ela ajuda os pobres, os necessitados, ela tem boa índole, só falta Jesus. Irmão, se só falta Jesus, falta tudo. Se só falta Jesus, não tem mais nada de importante de verdade, porque a Bíblia diz que a nossa justiça, a nossa bondade diante de Deus são como trapos de imundícia. Até quando nós fazemos o bem e nós olhamos lá por trás, nós temos segundas intenções. Quando Jesus vem e muda a nossa vida, muda o nosso estado, o que Ele está fazendo? Ele está tomando a nossa morte merecida para Ele. Por isso que nós somos salvos. Não é porque encontramos Jesus a gente melhorou. Ele tira de nós o escrito de dívida. Estávamos todos caminhando para o inferno. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós evangelizamos, quando nós fazemos missões, isso precisa, queridos, estar claro desde o primeiro dia, para que as pessoas não se enganem, para que as pessoas não pensem que ela tem condição de viver de certa forma competindo com o Senhor ou tentando dar alguma coisa em troca. Eu conversei na semana passada com uma pessoa que eu amo muito, uma pessoa que mora no meu coração de verdade, mas dentro daquela conversa eu percebi que ela estava com uma mentalidade errada a respeito da salvação. Então eu tentei, acredito que tenha conseguido algum êxito, a mostrar para ela que aquilo que ela estava dizendo não era verdadeiro. Ela disse que precisava fazer missões de qualquer forma, senão ela não seria salva. Ela falou: pastor, eu sei, e eu preciso fazer, eu sei que eu estou falhando nisso, porque se eu não fizer essas missões, se eu não pregar o Evangelho como a Bíblia manda, eu não vou ser salvo. Irmãos, isso faz parte do nosso chamado, da nossa ordem dada por Deus. Mas se eu for salvo pelas missões que eu faço, então aonde que estaria a morte de Jesus para me salvar? Qual que seria o teor da morte de Cristo, a entrega dele, se só fazer missão basta para me salvar? Na verdade, queridos, nada que eu e você venhamos fazer, nada, ponha isso em mente, nada que eu e você venhamos fazer vai ser moeda de troca, né? Quando eu falo assim, parece que estou banalizando, mas para que os irmãos entendam de forma escancarada,
Nada que nós fizermos vai nos fazer ganhar ou perder a salvação, a não ser crer no Senhor Jesus Cristo, entregar a minha vida a Ele e tomar a minha cruz todos os dias. Reconhecer que sem Ele eu nada sou e viver para Ele. Agora pegar a minha vida, que Ele já pagou por um alto preço, e falar, já que o Senhor pagou é sua, toma, me diga o que o Senhor quer que eu faça. A nossa obediência a partir deste momento, irmãos, a nossa obediência a partir desse momento é uma vida em resposta ao que Jesus já fez. Não é que eu estou merecendo a minha salvação, então não ache que existe uma balança, que quanto mais coisas boas você faz, mais a balança vai pesar e quando Jesus voltar você vai para a glória. Não é assim que funciona. Só seremos salvos se nós entregarmos a nossa vida plenamente nas mãos de Jesus e reconhecer, Senhor, é só o Senhor mesmo. E aí todas as outras coisas que eu e você fizermos é em resposta àquilo que Deus já fez por mim. É em agradecimento ao que Ele fez por mim. Aí alguém pode pensar, mas pastor, se for assim, se eu já estou salvo, eu vou fazer pouca coisa. Eu não vou me envolver com tantas coisas assim, nada. Eu não vou pregar tanto, eu não vou ser tão obediente. Irmão, se você entendeu, se o Espírito Santo nasceu de novo na sua vida, se Ele te transformou, se Ele te batizou no conhecimento de Cristo, se Ele revela Cristo no seu coração, você não vai conseguir ficar sem produzir frutos. Porque a vida do Espírito em nós automaticamente produz frutos. Então alguém que se diz cristão e não consegue produzir frutos, e não consegue fazer a vontade de Deus, e não consegue andar na linha, é porque Cristo ainda não nasceu no coração, é impossível. Está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, as obras da carne são conhecidas. Ele começa dizendo, as obras da carne são conhecidas. Prostituição, avareza, lascívia, bebedeira, um caminhão. Ali, se eu não me engano, são 15 e ainda fala assim, coisas semelhantes, 15 ou 16, e coisas semelhantes a essas. O fruto do Espírito, porém, não fala os frutos. Amor, gozo, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E ele vai expandindo ali, são 9. Aí você percebe que é um fruto, como se fosse uma mexerica, como se fosse uma tangerina, uma pocã, cheia de gomos, mas é o fruto. Ou seja, quando o Espírito de Deus habita em mim, por meio de Jesus Cristo ter me salvado, e o Espírito vem, Ele produz o fruto da vida em mim, a não ser que eu deseje ficar vivendo na carne e no pecado. Porque eu creio, queridos, que o Espírito Santo nos toca, o Espírito Santo, ele nasce no nosso coração, mas nós precisamos dar atenção a isso e nos converter a isso, voltar a isso, colocar todo o nosso foco nisso. Quanto mais se passa o tempo, nós vemos que as pessoas estão cada vez mais desconectadas do espiritual. No entanto, Jesus Cristo disse, quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará fé na terra? Por quê? Porque nós estamos pensando demais em nós. O homem, no tempo presente, está muito antropocêntrico, falei isso ontem. Ele está muito pensando em si, coloca ele no centro de todas as coisas. E tudo parece que é feito a nosso favor. E Deus deixou de ser o trono, o dono, o ícone maior, deixou de ser o Deus. E o homem passou a ser o Deus de todas as circunstâncias da vida. Eu sou o Deus da minha própria vida, porque tudo que eu faço, eu acordo, eu conduzo o meu dia e eu vou dormir pensando em como eu vou me satisfazer. Quanto tempo do seu dia você passa pensando em como você vai satisfazer a Deus? Eu penso o que eu vou fazer para mim arrumar um trabalho melhor, o que eu vou fazer para mim ganhar mais, o que eu vou fazer para ficar melhor fisicamente, o que eu vou fazer para ter mais amigos, o que eu faço para as pessoas me aceitarem. Irmãos, não estou dizendo que essas coisas sejam ruins. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu vou colocar na minha vida aquilo que não vai me afastar do Senhor. Se eu sou mais o dono da minha vida do que o próprio Deus, irmãos, eu já estou no caminho errado. Então dá uma analisada e veja como é que está funcionando. Por isso que nos últimos tempos, Jesus vai ter dificuldade de encontrar fé na terra, porque os homens olham muito para si. E como é que você tem fé em si mesmo? O que você pode fazer? O próprio Jesus pergunta para os discípulos, por acaso, quando vocês juram, vocês podem tornar um cabelo branco ou preto? Coisas mínimas, por acaso nós podemos acrescentar um dia a mais do nosso dia de vida? Não está tudo nas mãos do Senhor, não está tudo no controle dele? Por que a gente ainda coloca nós num estado tão poderoso, tão aberto, tão idolatrado por nós e por todos os seres humanos? Nós queremos aparecer, enquanto nós aparecemos, o Senhor diminui.
Irmãos, nós vemos que havia muito mais simplicidade no Evangelho no passado, né? Nos tempos antigos, e a igreja crescia muito mais, né? De forma, eu digo crescer, mas crescer mesmo, de forma contundente, porque as pessoas olhavam mais para Deus do que para si. Hoje nós vemos muita coisa voltada para o ser humano, e o Senhor tem deixado de reinar. Nosso coração já não tem sido mais o trono do Senhor, tem sido o trono dos nossos próprios desejos, e isso se torna muito complicado. Então, não existe chegada no céu em Cristo sem passar por Jesus, que Ele é o caminho. Não tem como nós chegarmos à eternidade sem passar pelo caminho. E Ele é a verdade. Tudo aquilo que vem fora de Jesus é mentira, né? Talvez você acredite que não, mas se Jesus é a verdade, Ele é a verdade que liberta, é a verdade que nós entendemos que realmente faz toda a diferença para a nossa salvação. Todo meio que você achar que é possível entrar na eternidade, que não seja pelas palavras do Senhor Jesus Cristo, é mentira. E com isso, irmãos, me perdoa se tem alguém que não é cristão, que não acredita em Cristo, todo o restante, tudo aquilo que não engloba o Senhor Jesus Cristo, é mentira. Creia nisso de todo o coração. Se tem uma religião, por mais perfeita que seja, e que Jesus não é o condutor daquela pessoa para o Pai, é uma mentira. E nós precisamos entender que essa mentira está iludindo muitas pessoas, com um papo de bondade, né? Com uma ideologia de mansidão, de domínio, de temperança, de muito amor, que tudo é regado no amor, irmãos. Amor verdadeiro é o amor do Pai. E o amor do Pai, ele também é um dos aspectos, um dos pontos do amor do Pai também tem a ira. Ele é pleno, ele é completo. O amor onde as pessoas têm tudo o que quer, quando quer, não é amor de verdade. Esse é um amor baseado na nossa ótica humana. A Bíblia diz que o Senhor repreende e castiga. Irmãos, vou repetir de novo. O Senhor repreende e castiga a todos quanto Ele ama. Portanto, arrepende-te. Ele não só repreende, chama a nossa atenção, Ele castiga. Como um pai que chama a atenção do filho, pega a vara e também bate. Ele repreende e castiga, Ele chama a atenção e açoita. O Senhor faz assim por quê? Porque Ele ama. E ainda fala o seguinte: se estáis sem repreensão, não sois filhos, mas bastardos. Quando nós olhamos isso, nós vemos um Deus que ama, um Deus que corrige, um Deus que exorta, um Deus que castiga, mas um Deus que salva, um Deus que envia o próprio Filho, o Filho unigênito, para morrer por toda a humanidade. Nós vemos um Deus com atividade sobre a nossa vida, não que fica sentado, como talvez alguém possa pensar, o tempo todo num trono de glória, esperando receber adoração. Jesus disse: o Pai trabalha até agora e eu também. Irmãos, o Senhor está trabalhando na nossa vida. Imagina quantas angústias Ele tem passado por ver eu e você vivemos a nossa vida falando em nome dEle, pregando em nome dEle, e muitas das vezes vivendo a nossa própria vontade, vivendo o nosso egocentrismo. Irmãos, vamos abrir os nossos olhos. Jesus está voltando e nós precisamos deixar de ser enganados. A nossa vida tem que ser uma vida de atividade. Eu amo teologia, eu amo estudar teologia. Estava estudando agora. Cada dia que passa, eu termino um livro, eu já tenho vontade de comprar um outro. Eu amo estudar demais da conta. Só que nós temos se tornados pessoas mestres em teoria. Nós somos bons demais em teoria. Mas a prática, que é excelente, está ficando cada vez mais para trás. A simplicidade de estar com alguém, a simplicidade da comunhão. No entanto, que nós temos percebido o quão pouco as pessoas estão indo para a igreja. Porque na igreja, local físico, é onde a gente pratica o amor entre o próximo. Na igreja você pratica. Ah não, na igreja é fácil praticar. Não é não, queridos. Na igreja tem muita intriga, tem muita discórdia. Os irmãos sentem inveja. Então ali você pratica a humildade, você pratica o pedido de perdão, você pratica o serviço. A partir da igreja você faz os movimentos evangelistas que é necessário fazer. E nós precisamos envolver com isso. E nós estamos percebendo que no momento presente as pessoas querem assistir os seus cultos de casa. Estou aqui fazendo essa live, é maravilhoso, abençoa a vida dos irmãos. Nós não poderíamos estar juntos aqui todo dia. Tem gente aqui de diversos locais do país. Mas se você tem a sua igreja, irmãos, nada substitui você estar lá, servindo a igreja, chegando para o seu pastor: pastor, como que eu posso ajudar? Como que eu posso servir? Eu quero fazer alguma coisa a mais. Isso nos coloca em prática. Mas estamos nesse momento onde todos querem assistir os cultos de casa, né?
E claro, faz a sua oração, isso é importante, lê a sua Bíblia, isso é importante, mas não substitui o relacionamento. Eu vou repetir, ficar em casa assistindo live não substitui o relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com as pessoas. É uma mentira que nós estamos contando para nós mesmos. Isso não está certo, nós temos que ir para a igreja, nós temos que nos envolver com o povo e fazer a vontade de Deus no templo. Então, irmãos, vamos agir, vamos para frente. Vamos envolver da forma correta que tem que ser. Se envolva com as pessoas. Ai, pastor, eu fico em casa porque é difícil. O ser humano é complicado. É isso mesmo, irmãos. É pra gente se afiar. O ferro com ferro se afia. Se tiver necessidade de se humilhar, se humilha, pede perdão, conversa. É necessário que essas coisas aconteçam. Nós não estamos num jogo de videogame onde você vive, morre, depois começa de novo e morre de novo. E isso é tão assim. Um dia conversando com meu filho, ele falou só uma brincadeira a respeito de jogo, ele comentando sobre morrer numa das situações da vida, ele falou, não tem problema, eu tenho outra vida, como se estivesse dentro de um joguinho. Eu até falei para ele, filho, isso é só videogame, a gente fica preocupado, né? Filho, isso é só videogame, tá? Isso é só no joguinho, lá você morre e volta, na vida real se morrer não volta mais não. Mas ele estava brincando, ele sabe, ele é muito zoador, gosta de tirar uma com a cara da gente, mas deu a entender exatamente o que a nossa sociedade no momento presente secular, que é desse século que nós vivemos, dessas décadas agora, falar sobre século fica muito distante. Cada década que passa o negócio fica mais estranho. Precisamos do contato físico, pessoal, envolvente com as pessoas. Precisamos servir os nossos irmãos. A simplicidade tem acabado, a teoria tem tomado lugar de tudo, mas não deixe que o seu coração fique endurecido por causa disso. E Jesus é a vida. Fora de Jesus tudo é morte. Tudo é morte. E não é uma vida teórica, é uma vida prática. Jesus Cristo, Filho de Deus, estava na glória, nos céus, desceu para se envolver com a humanidade. Ele poderia ter ficado dentro de uma sinagoga, pregando lá e as pessoas indo atrás dele, ele curando e o povo chegando. Não, Jesus saía de casa, andava a pé, abraçava o povo, se envolvia com os irmãos, curava, libertava, pregava, sentava, comia, partilhava o pão. Comia na casa dos pecadores, porque Jesus estava ensinando a viver em comunhão com os irmãos, comunhão prática. Alguém pode dizer, mas pastor, é porque na época de Jesus não tinha tecnologia. Irmãos, Jesus escolheu aquele momento, era a plenitude dos tempos. Jesus poderia voltar no tempo de hoje, da mesma forma. Mas naquela época tinha as formas da pessoa ficar mais acomodada também. Tinha as suas tecnologias, porque cada época tem a sua tecnologia. É muito retrógrada para nós hoje, mas tinha. Mas Jesus não queria saber delas. Jesus estava no meio do povo, Jesus estava no meio dos discípulos, Jesus estava treinando pessoas, Jesus estava abraçando, comendo junto. Jesus saía do momento dos discípulos apenas para se dedicar à oração, e ele fez isso várias vezes para estar com o Pai. Normalmente às noites, às madrugadas, mas o tempo todo ele estava envolvido com as pessoas. Irmãos, precisamos disso. Precisamos estar com o nosso povo, precisamos envolver com os nossos irmãos, precisamos ter essa intimidade. Eu lembro muito disso quando eu penso na minha juventude na igreja, quando eu entrei. Tudo era motivo da gente se reunir, tudo era motivo de estarmos na igreja, tudo era motivo de marcar um encontro. Se ia fazer um lanche, chamava todo mundo. Se faltasse alguém, a gente ia na casa. Eu lembro quando eu faltei um final de semana na igreja e foi aquele monte de jovens na minha casa perguntar, tá tudo bem? Você tá legal? Você não tá se desviando não? Uma preocupação, um envolvimento. Hoje se alguém falta, irmãos, a gente, não estamos mais preocupados, está acabando o amor. Não deixe que o seu coração se esfrie. Não deixe que a sua vida se esfrie. Continue firme diante de Deus e abrace as pessoas, se envolva com as pessoas. Amém? Envolver com pessoas tem os seus desafios, é óbvio. Vai ter de vez em quando algum resquício, algum olhar torto, alguma fofoca. Por isso nós precisamos trabalhar o nosso caráter todo dia para que haja comunhão. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que aquilo que eu não consegui transmitir, que o Espírito Santo de Deus possa complementar no seu coração.